Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 1 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 59 minutos. No Brasil, 16 e 59 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico mensal startou aqui um candle comprador no mensal. É o primeiro candle acima da mediana do canal de Keltner desde abril de 2022. Desde então, todos os corpos reais dos candles mensais, cada vela dessa aqui representa um mês. Desde abril do ano passado, todos os corpos reais estavam abaixo da mediana do canal de Keltner. Agora, no mês de julho de 2023, a gente finalmente migrou para a banda superior do canal de Keltner aqui no mensal. É bom os cavaleiros do apocalipse, principalmente aqueles que estão shortados, entenderem que quando isso acontece, a BTC costuma entregar uma inércia movimentacional muito interessante. Fica no radar a possibilidade da gente, inclusive, visitar aqui a upper do canal de Keltner, que está lá acima de 45 mil dólares. Mas no nosso target mais imediato, a gente sabe que a BTC está indo rapidamente para 36 mil dólares, que é a base da nuvem aqui no mensal. Agora eu vou pular para o gráfico semanal, que está maravilhoso. Vocês vejam que o corpo real desse candle aqui colocou um paviozinho que travou aqui na linha superior, quase alcançou a linha superior da nuvem no semanal. O próximo candle, que deve se formar agora, a partir da virada da VWAP de domingo para segunda, deve avançar para cima da linha superior da nuvem. O nosso alvo está lá entre 36 mil e 40 mil dólares. No 4 horas, a nossa cunha triangular claramente evoluiu para uma bandeira de alta. Isso aqui é um mastro, isso aqui é uma bandeira. A pernada subsequente vai entregar uma dimensão proporcional ao mastro, então é bem provável que a pernada subsequente impulsiva vai ostentar uma dimensão proporcional à do mastro, que vai levar a BTC para 36 mil dólares. No renko segue o game, a gente segue entregando essa pernada aqui, que vai ser a nossa onda 5 no renko, que é um gráfico atemporal. Ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, e sim com a variação do preço. Vocês vejam que a gente fez uma onda 1, deixa eu botar aqui no pincel, ó, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, que está levando a BTC para 36 mil dólares para encontrar esse antigo suporte que agora vai se comportar como resistência. No diário, a BTC está maravilhosa, mal incursionou para dentro do canal de Keltner. Ontem, na esteira daquela mega volatilidade, a gente chegou a colocar um pavio para dentro do canal de Keltner, mas mais rapidamente ela voltou para cima do canal. No intraday tá um reloginho. Isso aqui é o que eu chamaria de um grande silêncio que precede um mega esporro. Quando a BTC começa a desenhar essa reguinha, é porque vem um violento movimento impulsivo ou corretivo. Muito provavelmente impulsivo. Hoje, os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Tava uma delícia tradear hoje, batia na virada da VWAP de sexta para sábado, batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, bateu na upper, acumulou, ameaçou voltar para VWAP, voltou a estressar as uppers, foi lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, JP Morgan e mais 40 outros bancos norte-americanos conduzem os testes do FedNow. É o Pix norte-americano que vai rodar num piloto de blockchain que vai ser o antecessor da CBDC norte-americana. O Pix norte-americano, que vai ser conhecido como FedNow, está em testes. Vai rodar com a tecnologia blockchain, mas vai ser basicamente operado pelo sistema bancário. Ainda não é uma CBDC, mas vai se valer de uma tecnologia similar ao que vai ser objeto do CBDC, das Coin Bank Digital Currencies. Por enquanto, vai ser uma blockchain operada pelo sistema bancário norte-americano para poder ofertar o Pix norte-americano. E o próprio Federal Reserve
e grandes instituições financeiras como JP Morgan, Wells Fargo, New York Mellon avisaram que isso é o piloto do que vai ser a CBDC norte-americana. Ainda nas notícias criptos, um juiz dos Estados Unidos concedeu luz verde aos credores da falida Celsius Network para que os credores convertam as altcoins que eles tinham depositadas nessa corporação criptográfica em BTC e ETH, um alívio eles vão receber proporcionalmente em relação aos ativos que eles possuíam naquela corporação. E a Kraken sofreu uma ordem judicial para que ela revelasse os dados dos clientes à Receita Federal norte-americana. Eles tentaram, junto a um tribunal nos Estados Unidos, evitar o compartilhamento dos dados criptográficos dos clientes com a Receita Federal norte-americana, mas o tribunal entendeu que a Receita Federal tem direito ao acesso a esses dados. Uma petição apresentada em fevereiro passado, desse ano, a um juiz distrital norte da Califórnia, a Kraken tentou evitar, mas enfim, eles vão ter que compartilhar esses dados. É um precedente que vai acabar afetando todas as outras exchanges norte-americanas. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Macron cancelou todos os compromissos, inclusive a viagem à Alemanha, enquanto se prepara para mais uma rodada para mais um final de semana ultra violento. A onda de violência nessa madrugada não arrefeceu. Shoppings queimados, agora são centenas de ônibus incendiados, carros incendiados. Tudo começou com a morte de um jovem argelino pela polícia parisiense, mas isso fez eclodir toda uma convulsão social por toda a França. Esperamos sinceramente que isso retome a normalidade. E um senador norte-americano pressiona para aprovar um projeto de lei que obriga as corporações americanas a rotular tudo o que for produzido pela inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, mas já há atendentes que são guiados pela inteligência artificial, sites de corporações norte-americanas que já são guiados pela inteligência artificial, chatbots de serviços ao consumidor, só que os consumidores não sabem se estão interagindo com a inteligência artificial ou com funcionários reais, tamanha a complexidade dessas interfaces que atuam como seres humanos. E por esse projeto de lei, tudo o que for produzido pela inteligência artificial teria que ser previamente rotulado. Vamos ver se esse projeto de lei passa. Provavelmente vai passar, porque agora virou uma guerra ideológica essa história de tentar diferenciar o que vem da inteligência artificial e o que não vem da inteligência artificial. E agora até o Elon Musk entrou na briga para tentar salvar São Francisco, a cidade que é conhecida pela Golden Gate e, enfim, é o ícone do progressismo norte-americano. Agora vive um cenário que, nas palavras do Elon Musk, é pós-apocalíptico. Um progressismo que começou na década de 90, foi avançando, eles são considerados o ícone de políticas progressistas, mas o fato é que eles chegaram ao ponto de descriminalizar o shoplifting, que é o furto em lojas, e a cidade virou uma balbúrdia. O Elon Musk criticou duramente a política condescendente antidroga, que inclusive obriga a prefeitura de São Francisco a fornecer droga para os viciados, ou seja, toda uma série de condescendência com o desvio comportamental que transformou São Francisco num verdadeiro cenário pós-apocalíptico. Elon Musk criticou duramente políticas altamente condescendentes com desvios comportamentais que ele considera sério. Para ele, manter a sede do Twitter em São Francisco está muito complicado. Ele se preocupa com a segurança dos funcionários do Twitter em São Francisco, e se não houver nenhuma alteração na política altamente condescendente, por assim dizer,
dos governos que se sucederam e que agora transformaram a cidade numa balbúrdia. Se não houver alteração, ele vai ser obrigado a retirar a sede do Twitter de São Francisco. Enfim, a experiência, segundo ele, não deu certo. Enfim, gente, a BTC aqui no 6 horas claramente está desenhando uma bandeira de alta. O mastro é um indício do que vai ser a próxima pernada. Provavelmente vai ostentar uma dimensão como a do mastro, que gerou o mastro bandeira, e vai levar a BTC para 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.